quando a gente fala de popularidade de Preta Velha, depende muito da região, depende muito da direção de cada doutrina, de cada fundamento. Então a gente poderia falar de Vovó Catarina, para alguns estados ela é bastante conhecida, Vó Maria Redonda e tantas outras que aparecem, Vovó Benedita, mas a gente pediu esse axé da Preta Velha. Quando a gente fala Preta Velha, a gente está falando uma falange, a gente está falando de uma entidade, uma egrégora que assiste a gente amorosamente, que acolhe, que é a mãe. Olha que imagem linda aí no seu monitor, o Thiago vai dar um close nela, e isso é a avó. E quando a gente fala de Preta Velha, a gente fala de uma anciã, a gente fala de uma ancestralidade, a gente fala da nossa herança, de onde tudo surgiu, das religiões afro. Então hoje é um dia muito especial para a gente, e é mais que a gente está aqui falando dessa energia de entidade, de religião. A gente está falando dos nossos ancestrais, a gente está falando de toda essa bandeira. Quando a gente fala do Preto Velho, a gente fala de toda essa bandeira contra o preconceito, resgatando todo esse senso de liberdade que a gente precisa, e a origem de tudo, porque onde tem Umbanda, pode ter um grande Exu que todo mundo ama, pode ter uma pombagira que todo mundo adora, um cigano, você pode ir em qualquer terreiro, tem lá às vezes uma entidade, guia, mas tem uma Preta Velha fazendo caridade, tem um Preto Velho atendendo, fazendo caridade, tem um caboclo, porque é deles que surgiram tudo isso. Então hoje é um dia de grito à liberdade, hoje é um dia de pedir a bênção, pedir agô, pedir axé. E para aquele que acredita, Preta Velha assim é amorosa, é aconchegante, é avó, é maternal, ela é colo, ela é espiritualidade, ela é força, mas ela é mandigueira, ela é feiticeira, ela é do catiço, ela é de Angola, ela é de Guiné, de onde ela mexe os pauzinhos dela com toda a sabedoria espiritual que tem essa magia, essa falange, porque ela vem para fazer realmente o catiço acontecer, ela vem para cuidar dos filhos, ela vem para fazer limpeza no terreiro, nas nossas casas, para trazer a bênção. Ela é uma mensageira de Mãe Maria, uma mensageira de Jesus Cristo, das divindades, dos orixás. E aí hoje é um dia que você pode colocar na tua casa, de repente você não fez a oferenda, tem um pedacinho de bolo aí, faz uma oferenda, coloca para a Preta Velha. Tem uma vela branca, coloca a Preta Velha. A gente acende na nossa casa a vela bicolor, branca e preta, né? Mas você pode pôr uma vela branca. Não tem nada disso, pai Elias. Tem um pedacinho de pão? Pode oferecer. Tem um arroz doce que sobrou da sobremesa? Pode se oferecer. Depende muito de cada casa. Na nossa casa a gente oferece arroz doce, a flor de obaluaí, a pipoca, os doces, o bolo, porque é muito de acordo com a tradição, as raízes de cada estado, de cada lugar, de cada cultura. Então a oferenda de Preto Velho, de caboclo, é muito mais abrangente. A gente não se prende numa só, como às vezes eu tenho em determinado orixá, que é 2, 3 oferendas. Então hoje é um dia que você pode agradar a avó, pedir a bênção, pedir axé, mas para ele, se eu não agradar, se eu não colocar nada disso, ela vai me atender? Claro que sim. Qual mãe não atende um filho? Qual mãe não atende o pedido de uma filha? Abre o teu coraçãozinho, pede com todo louvor, com toda devoção aquilo que você está precisando, que ela venha com os tercinhos, né? Se ela vem de uma raiz onde acredita e tem um sincretismo com as igrejas católicas, ela traz o tercinho. Pode ser que ela traga a erva dela, pode ser que ela traga só um copo de água, mas ela vem curar, ela vem nos atender. Pai Elias, eu quero colocar uma imagenzinha de uma Preta Velha em casa, não tem problema algum. A gente ouve muito falar de Preto Velha, falando dos Preto Velho, e quando fala Preta Velha é a mesma igreja, é a mesma energia. E é claro que tem casa, que é a Preta Velha, que é a dirigente, que coordena, que trabalha, mas quando a gente fala de pretos velhos, a gente lembra do vovozinho. Hoje em especial a gente está lembrando das vó, que tanto bem nos faz, nos ajuda, traz esse amparo, e vem com o seu catiço, realmente com o seu cachimbim, com o seu cafezinho, fazer o seu Paranauá, para ajudar, para enaltecer e crescer a gente na nossa missão, na nossa jornada, não é não? Você está com a gente sempre te lembra, dá seu joinha aí, se inscreve no canal, isso é bem importante para outras pessoas receber esse axé, receber essa bênção. Vó Catarina, vó Benedita, tia Fia, né? A gente pensa e tenta lembrar o nome da primeira Preta Velha que você conheceu, que você passou, que você tomou um passe. A gente está num saravá de Preta Velha. Então quando a gente fala de Preta Velha, a gente pede esse axé, pede essa bênção. E aí pensa na primeira Preta Velha que você conheceu num terreiro, numa casa, e agradece mentalmente.
vibra. Quantas vezes a gente pensa numa pessoa, ou às vezes a gente está com saudade de alguém, a gente sonha com aquela pessoa, aparece uma mensagem, um sinal. E aí quantas e quantas entidades a gente tem para agradecer, e a gente precisa agradecer dentro dos terreiros que já tanto nos ajudaram. Certamente você tem um carinho especial para uma avó, para uma tia, para uma preta velha do terreiro onde você foi iniciado, onde você começou, aqui no nosso terreiro, na Aldeia da Mata. E aí coloca aí Saravá, avó Catarina, Saravá, avó Benedita, Saravá, avó Maria Redonda, Saravá, tia Maria, aquela que você pede agô, pede axé, e pode ter certeza que a primeira mensagem desses espíritos dentro do terreiro é trazer a caridade, é trazer o amor, trazer a verdade, é nos ajudar na nossa evolução, nos ajudar a vencer todos os preconceitos que a gente vivencia, que a gente passa, todas as nossas falsas ilusões, os nossos desafios que a gente passa no percorrer da vida, e quantas são as dificuldades que cada um de nós temos, e tudo isso para a nossa caminhada, tudo isso para a gente seguir a nossa jornada. E Preta Velha vem nos ensinar a humildade, a força, a perseverança, a resistência, a autenticidade do espírito. São espíritos que trabalham de uma grandeza extraordinária, você não tenha dúvida disso. Quando a gente fala de Preta Velha, a gente fala de mãe, a gente fala de vó, a gente fala de ancestralidade, a gente fala de uma divindade, a gente fala mais que religião. E é verdade que a gente precisa entender que nós estamos em 2024 e que muitas entidades que manifestam no terreiro não necessariamente tiveram uma reencarnação de escravo, foi escravizado ou era negro, negra, mas é bem importante a gente lembrar que os nossos pretos velhos são sim os caticeiros, são os feiticeiros, é deles que vieram todas as histórias, é deles que começou toda a história das religiões afro. Então quando a gente fala dessa falange, a gente está falando mais que o ato de religião e mais o ato de bradar Preta Velha, sim, a gente está falando de alguém que sofreu, um povo que lutou, que teve que perseverar. A gente está falando de uma nação, a gente está falando de toda uma ancestralidade por trás, onde tudo começa, onde tudo traz toda essa história. E aí a gente precisa muito respeito, muito cuidado, a gente precisa muita cautela, e é uma energia que ajudou a construir não só a nossa nação, como várias nações. É um povo que foi sim escravizado, é um povo que sofreu tudo que pôde sofrer. E aí é importante a gente entender, a gente conhecer qual o nome da tua Preta Velha. A gente na nossa casa, Caboclo da Mata, ele sempre orienta, ele não batiza o nome da entidade, ele deixa que a entidade vai se manifestando e depois a gente vai fazendo os ritos de confirmação. Mas a tua avó, é vó Benta de Guiné, é vó Maria de Angola, é vó Benedita de Aruanda, quando você conhece o nome, você começa a conhecer a tradição, e aí você vai entender qual a tradição das vós que é de Angola, qual as vós que é de Aruanda, e aí você começa a perceber e entender por que você precisa de um tercinho na hora do trabalho, por que você precisa de determinada erva, por que você precisa. E é bem importante a gente entender que vai ter Preta Velha que não vai trabalhar corcunda, curvada, e que em algum momento pode ficar em pé, e você vai entender que tem Preta Velha que às vezes pede mais que um cafezinho, ela quer um vinhozinho, ela quer alguma coisa, ela quer um arroz doce. É muito de acordo com a cultura de cada terreiro, de cada local, de cada tradição, mas é mais importante a gente deixar essa manifestação ser natural, essa manifestação acontecer segundo a vontade de todos os nossos, as forças dos nossos orixás, de Deus, de Oxalá, e aí isso vai acontecendo com uma naturalidade tremenda. Quando a gente fala de Preta Velha, então a gente está falando de uma entidade que vem sim cuidar daqueles probleminhas nossos, das feridas que nós temos, das dores que nós passamos, porque já passou por essa situação, já vivenciou o que nós estamos vivenciando. Quando a gente fala de uma ancestralidade, a gente está falando de um ancião, é alguém que já viveu, então tem muita sabedoria. Mas a gente está falando sim daquele que faz o catiço, aquele que faz o feitiço também, se for preciso, bate o cajado no chão, fuma o cachimbo virado, muda a fumaça, queima do outro lado, porque antes a gente vai buscando as histórias, não tinha as outras entidades. Claro que tinha, mas com outro formato, mas você não se ouvia falar de um baiano, de um marinheiro, ou de um boiadeiro, ou de um Exu. Hoje todo mundo fala, vamos fazer limpeza, vamos com a esquerda, vamos com o Exu, vamos com a pomba gira. Preta
preto velho também tem essa magia. E é isso que eu quero dizer. É deles que vem toda a origem, toda a iniciação que a gente recebe. Como eu falei anteriormente, a gente precisa se curvar e a gente tem esse carinho e é uma força tão grande que é muito difícil você estar numa gira de preto velho, de preta velha, ou você receber um passe de uma preta velha, uma energização, a bênção de uma preta velha e não se emocionar. Você não vinha às lágrimas, ou você não queria dar um abraço, você queria beijar a mão com todo respeito, e é muito mais com respeito do que qualquer outra coisa, porque o teu espírito, a tua alma sente a força que está diante de ti, a luz que se irradia quando essa entidade chega no terreiro, a magia que elas movimentam, a energia de limpeza, não só isso, mas a energia de amparo espiritual, de proteção, de conforto, de iluminação. É uma alma antiga, é uma alma que se escolheu trazer esse arquétipo de preta velha, porque ela vem como orientadora, ela vem como amparadora, ela vem como realmente aquela que está ali para te iluminar, te dar um norte, te dar uma orientação. E aí a gente pede, e a gente deve ter todo esse respeito, a gente se emociona, porque a gente está falando de uma entidade primária, das entidades que começaram, né? E aí tem uma turma que gosta do contra, não foi Zélio que difundiu a Umbanda, não foi Zélio que trouxe a Umbanda, e é verdade que antes de Zélio já tinha muitos médios trabalhando com entidades, com guias, né? Com outras falanges. A gente tem João de Cabarga em Sorocaba, a gente tem a Mãe Luzia lá em Minas, em Sabará, né, de Minas, que trabalhou isso em 1700 e pouco, trabalhava já com a magia das ervas, das entidades. Mas Zélio veio e difundiu a religião, e ele trouxe toda essa energia que não era nem Umbanda, e aí depois começou essa egrégora se intitulada. A gente precisa entender que quando nós precisamos desse alimento espiritual, ele vai se manifestar. Todas as divindades, todas as falanges, eles não estão preocupados com a religião, eles estão preocupados com o nosso desenvolvimento, eles estão preocupados com aquilo que a gente precisa caminhar, cumprir a nossa tarefa. Nós somos tarefeiros, a gente tem uma jornada, a gente tem uma missão, porém a gente precisa dessa egrégora, né? Um passarinho sozinho, andorinha sozinha não faz verão, com a asinha de outras ela consegue. Muitas das vezes a gente se perde ainda muito sozinho. Hoje a gente está numa era onde a gente busca a nossa independência, a gente busca a nossa originalidade, a gente busca a liberdade, mas a gente precisa de uma egrégora, a gente precisa de um norte. A gente é uma eterna criança em evolução, mesmo com 70 anos, com 80 anos, feliz é aquele que abre o coração para aprender, mesmo que você tenha 20, 30, 40 anos de religião, feliz é aquele que tem o coraçãozinho aberto para estar aprendendo todos os dias e renovando todos os dias. E Preta Velha traz essa magia. Então Preta Velha, ela vem com o saiote, vem com a saia, com o seu tubante, ela vem com o seu cachimbim, ela vem como essa imagem linda que está aí no seu monitor, cheia de axé, cheia de luz, mas ela pode em determinado terreiro também trabalhar em pé, e não tem problema nenhum. Ela pode, de repente, em um determinado terreiro, ela tomar o cafezinho com açúcar, e não só sem açúcar. É preciso a gente abrir, né, os nossos corações para entender que nós estamos numa nova era, num novo momento. E aí é tudo a nossa crença, é tudo a nossa devoção, é tudo a nossa busca por esse amparo. E quanto de paciência, né, os nossos anciões tiveram com a gente. Hoje a gente não tem paciência com as crianças, a gente não tem paciência com os jovens. Hoje a gente assiste o tempo todo, às vezes no terreiro, né, que é um lugar que tem que acolher, a gente não tendo paciência com os nossos recém-chegados, com os nossos jovens, com as nossas crianças. Um dia nós fomos criança, um dia você começou o seu desenvolvimento, e alguém teve paciência contigo, alguém cuidou de você. E aí eu acho lindo que eu escuto a médio X, o médio Y, poxa, mas eu incorporo desde 5 anos, e hoje quando uma criança manifesta na sua casa, você acha um absurdo. Como assim uma criança manifestando uma entidade? É preciso a gente orientar, é preciso desenvolver, é preciso educar, é preciso doutrinar essa criança, dar um amparo, mas é preciso a gente entender que se nós temos uma caminhada, as gerações que estão chegando
tem muito mais. Então é preciso a paciência com os nossos, porque muitas das vezes as divergências que a gente tem dentro das casas religiosas é convivência, nada além disso, né? Você frequenta um terreiro durante um tempo e daqui a pouco você se desencanta, você vai na igreja durante um tempo e daqui a pouco você se desencanta, a igreja continua a mesma, para aquele que chega ali com a alma ajoelhada, para aquele que chega ali com o coração clamando e pedindo a bênção, para aquele que chega ali pedindo a sua bênção, meu pai, a sua bênção, minha mãe. Porque quando a gente chegou no terreiro a primeira vez, a gente nem sabia quem estava lá, a gente não sabia se tinha entidade, a gente tinha uma orientação, ou muitas das vezes a gente nem sabia o que era o trabalho, mas a gente foi, ora por dor, ora por alegria, ora por vontade, ora por curiosidade, ora por uma necessidade, mas a gente chegou de coração aberto e a gente recebeu esse acalento. E aí a gente cresce e a gente está na hora de ajudar, está na hora de comunicar. Então a vovó Catarina fala muito isso, a paciência. E a paciência não é só no terreiro, a paciência na nossa convivência, no nosso dia a dia. Eu lembro muito quando o Caboclo da Mata, um certo dia, me deu uma bronca, uma orientação, vamos dizer assim, né? Aprenda a conversar, e eu ficava querendo conversar com ele, entender com ele, e saber que Maria Luísa tinha dito, e não sei mais quem, Maria Padilha, você já está conversando com os seus? Comece a conversar melhor com os seus, aprenda a conversar com os humanos, aí você já é espírito, não precisa querer conversar com os espíritos, você é um espírito, você precisa conversar a língua dos homens. Então, isso ficou, nunca mais eu esqueci disso. Nós vamos passar por desafios, nós vamos passar por situações de aprendizagem, mas não por karma, não por punição, porque nós precisamos passar, são nossas escolhas, não tenha dúvida, a nossa vida está do jeito que está, porque você quer, porque você escolheu estar onde você está, você escolheu estar do jeito que você está, não adianta reclamar o leite derramado, não adianta reclamar o que aconteceu. Um exemplo clássico para você perceber se você tem evoluído, como está o seu grau de reclamação, como está o seu grau de insatisfação, como está o seu grau de consciência. Na medida que eu ainda coloco a responsabilidade nos lugares, nos setores, nas pessoas, imagine que você não está evoluindo, e não digo nem espiritualmente, psicologicamente, emocionalmente, intelectualmente, mentalmente. Na medida que a gente começa a trazer para nós a consciência das nossas ações, fica muito mais fácil. É importante a gente aprender com o passado, é importante a gente curar as feridas do passado, mas meu pai me batia, mas ele foi agressivo comigo, mas o fulano fez isso. É importante a gente tratar todas essas dores, mas não adianta ficar lamentando, é preciso você vivenciar o hoje e ir para o futuro. A consciência plena de que você está na hora de você curar, está na hora de você se libertar desse sofrimento, está na hora de você se regenerar, se transformar, parar de pagar conta atrasada, parar de não ter emprego, parar de não ter amor, está na hora de você se curar das suas feridas, mas a ajuda vem. Ora por uma preta velha, ora por vó Catarina, ora por vó Benedita, ora por Herê, Cosme Damião, trabalha sempre com os pretos velhos, mas eu aceito ajuda, ora por uma terapeuta, ora por seu cônjuge que te dá um alerta e você não percebe, ora por uma dor que a vida te apresenta e você só fica na dor. É importante a gente entender que se a gente não curou ainda, porque nós não estamos querendo, mas pai Elias, eu acabei de receber um diagnóstico agora, clínico, como eu não me curei, como está o teu estado de espírito, né? A doença, os resultados práticos da matéria que a gente assiste e que a gente sofre, que muitas das vezes a gente fica irreverente, a gente perde o controle, grita no trânsito, reclama com esse, com aquele, na hora que aumenta, não consegue o resultado, na hora que a gente não consegue aquilo que a gente precisa, vem o desequilíbrio, mas tudo isso é ainda ato nosso. É preciso a nossa serenidade, e é claro que diante de tantas situações adversas que a gente assiste, tantas situações divergentes que a gente presencia, e que muitos nãos, e que muitas portas fechadas, é preciso muita estrutura. Aí vem as entidades, vem o acolhimento, vem as religiões, vem um amparo espiritual para a nossa matéria. E ela continua assim: lembrai-vos também da importância de praticar a gratidão em todas as circunstâncias da vida. Agradecei pelas bênçãos que recebestes, mesmo nas adversidades, pois essas são oportunidades de crescimento e transformação. A gratidão abre as portas para a abundância e atrai mais motivos para celebrar. O quanto nós já falamos aqui, o quanto você já ouviu, que é importante você dar um muito obrigado, né? Hoje todo mundo fala gratidão, grato, né? Gratidão. O que é a gratidão? É mais que gratidão.
o obrigado, né? Você dizer um obrigado, o quanto é válido isso. Mas esse obrigado, você tem que sentir o obrigado. Obrigado desde a refeição que eu me alimentei, a vida. Mas isso tem que ser profundo, com mais profundidade. E é verdade que talvez você teve uns perrengues na vida, que se você for olhar a sua história, dá um livro de mensagem. Até porque a gente adora contar as derrotas, né? A gente adora contar as coisas tristes, a gente tem uma tendência, basta ver a nossa mídia, basta ver o que dá ibope, basta ver o que dá audiência hoje em dia. O curtir negativo é sempre muito mais interessante. Qual padrão você ainda se encontra? Em que momento você ainda está? Você gosta de se fazer de vítima? Você ainda está nessa dependência? Gosta de estar apontando? Eu penso muito assim, que a gente, quando observa o erro do outro, é importante a gente trazer para a gente. Se você está presenciando aquilo, é uma oportunidade de você se melhorar, de você não passar por aquela situação. A avó, a tia, a mãe, a preta velha, ela nunca vai nos desamparar. Basta a gente abrir o coraçãozinho. E aí a gente dá um banda, a gente põe um cafezinho toda segunda-feira, a gente põe o bolinho de fubá, põe um copo com água, a gente põe a flor de obaloaiê, que é a pipoca, né? Hoje na nossa oferenda a gente tem a flor de obaloaiê, a gente tem a canjica. Você pode pôr de acordo com a tradição da onde você está, a região, de repente colocar um pedacinho de rapadura, um pedacinho de doce, né? O café está em todos os estados, é aquele que ajudou. E na época da escravidão, uma das coisas que mais foi sofrida e trabalhou na lavoura. Então, quando a gente pensa na avó, fazer uma oferenda para a avó, a gente colocar um vasinho de flor branca em casa e oferecer a preta velha, pedindo a iluminação, pedindo a bênção, o quanto isso nos ajuda, né? O quanto isso nos faz manter a nossa fé, manter a nossa esperança, a vontade de a gente continuar seguindo. E é isso que a gente precisa. Às vezes a dor bate, as incertezas, as dúvidas batem na nossa porta, mas hoje é o dia, toda segunda-feira tradicionalmente, a gente reverenciar preto velho e preta velha. E aí é o dia que a gente tem que realmente parar, fazer um cafezinho, com todo aquele amor, sentir o aroma, conversar com a avó, uma conversa informal. Olha, avó, estou aqui. E a senhora, o que a senhora me diz? E aí observa o sinal, observa as mensagens, vai observando aquilo que vai te trazendo. Às vezes você vê uma placa de um carro, tem uma letra que te diz uma mensagem. Às vezes no ônibus, né, a comunicação com os guias, com as entidades, é muito telepática, é muito sensível. Os sonhos que você tem, os presságios que você vai tendo. E aí precisa você ir entendendo. Não só olhar ali se a vela queimou toda, se o café ficou menos preto, se embolorou no dia seguinte, não. Isso tudo são sintomas, são mensagens. Mas a comunicação com eles é presente o tempo todo com a gente. Os sinais sempre vêm, basta a gente abrir o coração, basta a gente abrir os olhos, a audição do coração, que a gente sempre vai receber o amparo das entidades. Axé para o nosso irmão Francisco de Paulo, tudo bem, meu querido? Salve a força do terreiro de vocês, o nosso terreiro, da nossa Umbanda, a força está onde a gente coloca a fé. Muito importante a atuação de vocês, Saravá. Nestor Pazos, tudo bom, Nestor? Grande terapeuta, faz uma reflexologia nos pés, né? Paulo Letier, cineasta, tudo bom, meu querido? Muita luz a você, Marida Pegos. Que a gente possa se permitir receber esse axé, se permitir receber essa bênção. Quando a gente fala de preta velha, a gente fala de uma força muito grande, a gente fala de uma entidade realmente, né, poderosa. Eu não gosto de usar esses verbos, essas narrativas. Todas as entidades, ela tem luz, ela tem poder, ela tem... Mas preta velha, portanto, ser cultuada, é aquilo que eu disse no início do nosso Saravá. Você pode estar em qualquer terreiro, e tem ali qualquer entidade que coordena, mas vai ter uma vozinha atendendo, vai ter uma preta velha, vai ter um preto velho fazendo a caridade, porque eles fazem parte da nossa origem, fazem parte da origem da nossa religião. Então, quando a gente fala de preta velha, é uma egrégora que tem essa força justamente por nossa crença. Então, se você não acredita, se você não cultua, a avó realmente não precisa. Eu falo sempre isso aqui, eu lembro, do cafezinho. Mas nós precisamos, porque isso nos remete, quando você faz o aromazinho ali do café, remete o colo de mãe, o cafezinho da mãe, o cafezinho da avó, ou só eu que lembro do café da minha mãe.
né? Então, quando fala de café, o cafezinho que a gente toma depois do almoço, que a gente toma de manhã, mas quando a gente fala do cafezinho, a gente lembra de alguém que a gente amava, uma madrinha, uma tia que estava preparando um café para a gente, alguém que nos recebe. Quando a gente convida uma pessoa querida em casa, vai lá tomar um café. É tradição nossa, é tradição de várias nações. E aí, quando você faz esse café, pensando na oferenda ao Preta Velha, você se conectou, né? Porque aí isso é o canal, você entrou nessa energia. E aí todo esse padrão de vibração vem para a sua casa, vem para o seu trabalho, vem para o seu cantinho, aí te dá inspiração, te dá horizonte. Aquilo que você achava não ter solução, você já começa a ver luz, já começa a ver alternativa. Porque o nosso estado de espírito, principalmente quando a gente perde o equilíbrio, a gente fecha os olhos, a gente fecha o nosso campo vibratório e a gente não vê solução, a gente não vê alternativa. E aí você começa a entrar nessa região de negatividade, você entra nessa região de defensiva. E quando você faz um rito, quando você faz uma reza, acende a vela, você começa a mudar o padrão de vibração. E aí você percebe, poxa, não dá para ir para ali, mas eu posso ir por aqui, eu posso desviar, eu posso falar com o fulano, posso falar com a ciclana, posso conversar com aquele, posso mudar, porque é todo nosso padrão. E aí as energias vão mudando. Preta Velha nos ensina a perseverar, a ter a paciência. E ela vai nos ajudar, ela vai nos abençoar. Mas muito importante é o nosso respeito, a nossa devoção, o nosso rito realmente de fé. Quer conhecer sua Preta Velha, entender porque de repente ela não usa bengala, ela não usa cachimbo e tem um cigarrinho de palha? Vai conhecer, vai buscar, vai entrar nessa sintonia, vai estudar sobre a tua Preta Velha que você trabalha, que você vai entendendo muita coisinha dos trabalhos. E eles precisam de todos esses elementos para que realmente tenha força na hora de estar trabalhando e a gente está nessa sustentação, nessa egrégora.